Olá, bom dia, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por estar aqui conosco, nos acompanhando nessa leitura da manhã, em nossa oração da manhã. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Hoje, em nossa oração da manhã, nós vamos ler o capítulo de número 7 do livro de Daniel. E o capítulo de número 7 tem como título A Visão dos 4 Animais. Tem algumas bíblias que têm outros títulos, mas que resultam no mesmo sentido, na mesma palavra. Então, e o capítulo de número 7 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Falou e disse Daniel: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas das águias. Enquanto eu olhava, foram-se-lhes arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhes foi dada a mente de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi 4 animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a olhar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. O reino de Deus. Esse é o título do versículo de número 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele.
Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizera chamar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A interpretação das visões. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Está no versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará e a fará em pedaço. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E, depois dele, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se apresentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E o reino do domínio e a
majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão todos ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe abençoarão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Amém, glória a Deus. A gente tem sonhos, que deixam a gente assim, preocupado, né? Pensando. E Daniel era um homem muito ungido, muito abençoado. Esse sonho foi realmente, com certeza, perturbador. Que Deus venha estar trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações e dando uma porçãozinha daquela unção que dava a Daniel, nos revelando, né, o que está para acontecer, nos dando entendimento, porque muitas vezes você tem um sonho e esse sonho tem muito a ver com o porvir, só que você teve o dom da revelação, mas não tem o da interpretação. Que Deus venha estar nos abençoando com o dom, né, da revelação e da interpretação. E sabedoria para que possamos agir, para estar sempre protegido contra as coisas que vêm, porque sempre vem alguma coisa. Não é porque você está nos caminhos do Senhor, não é porque você está servindo ao Senhor que está tudo bem. Não. A própria Bíblia fala, né, que vem provações, né? O servo de Deus tem sempre provação. Por quê? Porque o que está no mundo, o que não é de Deus, o que é do inimigo, já é dele mesmo. Para que ele vai perturbar, não é verdade? O demônio, né, ele perturba o servo de Deus. Por que ele perturba? Porque ele quer ganhar. Então fica firme, ora muito, conversa com Deus e pede a Ele sabedoria. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde em todos os momentos. Em nome de Jesus. Volta amanhã, porque amanhã a gente está aqui de novo. Porque amanhã tem mais oração da manhã. Porque precisamos estar todos os dias buscando esse Deus maravilhoso e nos preparando. Nos preparando para quê? Para a volta de Jesus. Porque Ele está vindo. Em breve Ele vem. Então te prepara. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até amanhã, na nossa próxima oração da manhã.